Pessoal, o exercício 1 aí da primeira lista dá essa função de duas variáveis, né, que depende de x e y, igual a ln de x mais y menos 1. Na letra A, pede para calcular a imagem do f de 1, ou seja, qual é o valor da função quando o x vale 1 e o y vale 1. E na letra B, qual é a imagem do f de E1, ou seja, quando o x for igual a E e o y for igual a 1. Então, primeiro calculando o f de 1, então eu vou copiar a função, onde tem x eu troquei pelo 1, onde tem y eu troquei pelo 1. Então, esse primeiro valor é o x, esse segundo valor é o y. Fazendo essas contas, 1 menos 1 dá 0, com 1 vai dar 1, ln de 1. E aí é questão de lembrar de ln, lembrando que ln é o logaritmo na base neperiana. É um logaritmo, então ln de 1 é sempre igual a 0. Letra B, calcular o valor de f de E1. Esse E está no lugar do x, esse 1 está no lugar do y. Então, eu vou copiar isso trocando x e y pelos valores E e 1. Então, vai ficar assim, 1 menos 1 é 0, 0 mais E é E, e ln de E, se você calcular, isso é igual a 1. Então, aqui a gente está calculando a imagem desses elementos, correto? Letra C, determine e esboce o domínio da função. Observa que o domínio de uma função de várias variáveis, né, como essa aqui, f de xy igual a ln de x mais y menos 1, é pensar quais são os valores que a gente pode usar para essas variáveis aqui. Ou seja, quais são os valores de x e y que eu posso utilizar. Para fazer a análise de domínio, a gente precisa conhecer das funções, né? Então, para saber qual é o domínio, eu preciso saber quais são os valores de x e y eu posso usar aqui. Como se trata de ln, e ln é uma função logarítmica, então a gente tem dentro do estudo da função logarítmica que esse termo que está aqui, ele não pode ser zero e ele não pode ser negativo, ou seja, ele tem que ser maior do que zero. Então, o domínio da função seriam valores de x e y tal que x mais y menos 1 seja igual a zero. Então, isso aqui é consequência da definição de função que a gente estuda lá no primeiro ano do ensino médio. Uma função logarítmica não pode ter aqui dentro um valor negativo nem o zero. Então, o que está aqui dentro tem que ser maior do que zero. Deixei o y aqui, peguei esse menos 1, passei para cá mais 1, peguei o x, passei para cá menos x. Então, o domínio é todo valor y maior do que 1 menos x. Então, a gente representa assim. Todo x e y pertencente a R2. Por que R2? Porque nós estamos falando de duas variáveis. Se fosse só x, era só reais. R2 porque os dois números que estão aqui dentro são reais. Tal que y é maior do que 1 menos x. Aí eu só copiei ele aqui. Então, isso aqui é o domínio. Então, todo x e y pertencente ao R2, tal que y é maior do que 1 menos x. Correto? Agora, qual que é a representação gráfica disso? Olha só, aqui eu fiz a reta y igual a 1 menos x. Observe que no domínio y é maior do que 1 menos x. Aqui o y é igual a 1 menos x. Do lado direito dessa reta, o y é maior do que 1 menos x e do lado esquerdo, o y é menor do que 1 menos x. Então, como eu quero que o y seja maior do que 1 menos x, eu estou falando de todo o valor que está à direita dessa reta. Observe que, como não tem o sinal de igual, essa reta não vai fazer parte do domínio. Por isso, ela vai ficar pontilhada. Observe que ela está pontilhada. Correto? Então, y maior do que 1 menos x é todo o valor que está após a reta. A reta não entra porque a reta é onde o y é igual a 1 menos x. Se aqui y fosse maior ou igual, a reta também faria parte do domínio.